Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do ABC da Elétrica. E na live de hoje iremos falar sobre resistores. Então, o que é um resistor? Ele nada mais é do que um componente, o quê? Eletrônico, que oferece, então se ele é um resistor, ele resiste a alguma coisa. Então, que oferece resistência aqui à passagem de corrente elétrica. Então, por definição, a gente pode utilizar que o resistor é isso. Então, ele é um componente eletrônico que oferece resistência à passagem de corrente elétrica. Agora, no que você vai utilizar resistor? Em questão de projetos eletrônicos, eu diria até que não tem uma placa sequer que não tenha algum tipo de resistor. Então, ele é muito utilizado e ele pode ser utilizado para diversas funções. Entre elas, o resistor ele é utilizado para reduzir passagem de corrente elétrica. Então, o que acontece? Às vezes você vai ter algum CI, ou se não, por exemplo, um LED, e ali ele tem um certo limite de corrente que ele pode suportar. Então, o que você faz? Você utiliza exatamente um resistor para diminuir essa intensidade dessa corrente. Além disso, ele também pode ser utilizado para reduzir ou dividir a queda de tensão em partes do circuito. Então, pensando num circuito eletrônico, o que pode acontecer também? Às vezes você tem determinada entrada ali, por exemplo, de 12, 9 volts, e ali você também consegue utilizar um resistor para diminuir essa tensão. Ele não é muito indicado, dependendo da situação que você for utilizar, mas ele sim pode ser utilizado como um divisor de tensão. Então, ele acaba tendo, por ele ter essa resistência e utilizando a lei de Ohm, que a gente vai falar em outra live, ele acaba, então, reduzindo a tensão, porque a tensão de entrada acaba perdendo, tem uma certa tensão sobre ele ali, e o que sobra dele você pode utilizar para outros fins dentro do seu circuito. Além disso, uma outra definição também de resistor pode ser que ele é utilizado para converter energia elétrica em calor. Isso também é uma outra forma de você encontrar também a definição dele. E aí, o que acontece? Nessa operação dele, seja aí você utilizar ele para diminuir uma determinada corrente ou para utilizar como divisor de tensão, ele acaba de fato sim gerando calor. Então, muitas das vezes você vai ter que ver qual que é a potência ali do seu circuito e utilizar um resistor equivalente a ele. Por quê? Se você usar às vezes um resistor muito pequeno, que aí o tamanho dele vai estar associado à potência que ele suporta, então, às vezes, você utilizar um resistor muito pequeno e se for uma potência muito grande, você pode danificar esse seu resistor. Então, nesse processo dele, ele acaba, assim, de fato, gerando calor. Mas, muitas das vezes, isso, se você tiver projetado ele para trabalhar abaixo do limite, que aí até mesmo no limite ele acaba gerando uma certa quantidade de calor e pode danificar do mesmo jeito. Mas então, se você projetar o seu dispositivo para trabalhar com um limite bem abaixo do que ele suporta, ele acaba gerando ali algum calor, mas é quase que imperceptível e não significa nada do seu dispositivo. E aí, o que acontece? Nesse caso, nesse processo dele gerar calor, isso, por exemplo, ele pode ser desejável, então pode ser que você tenha alguma situação que você queira de fato que ele gere calor, então por isso que você vai usar um resistor, ou também ele pode não ser desejado. Então, às vezes, dependendo do dispositivo que você tiver, você não quer que ele fique superaquecendo. Um exemplo aqui que a gente tem, no caso de uma situação em que você queira que ele gere calor, a gente tem o próprio chuveiro. Ali não é um resistor que muitas das vezes a gente está acostumado a utilizar em dispositivo eletrônico, mas ele, querendo ou não, ele é uma resistência. Então, ali, conforme passa a corrente por ela, ele vai aquecer aquela resistência que a gente utiliza, nesse caso, para aquecer a água. Então, isso é um exemplo do que um resistor, que aí o propósito dele, de fato, é aquecer. Mas, em eletrônica, dispositivos eletrônicos em geral, você não quer que ele faça isso. Então, você sempre vai dimensionar o seu resistor para que ele não se sobreaqueça, porque ele acaba entrando num efeito cascata, que conforme vai aumentando essa temperatura dele, ele acaba se danificando. Aqui, então, no caso do resistor, a grandeza física que é utilizada nele, que a gente tem aqui, é a resistência elétrica. Num resistor, você sempre vai medir essa resistência elétrica dele. E aí, qual que é a unidade de medida? É ohm. E aí, para simplificar, ao invés de você sempre escrever isso daqui, por mais que sejam apenas 3 letras, mas para simplificar, o símbolo dele é da letra grega ômega. Então, você vai ter ali um resistor que o valor dele, então, ele sempre vai ser uma resistência elétrica e o valor dele sempre vai estar em ohms. Então, pode ser ali 1 kΩ, 2 kΩ, entendeu?
100K e assim vai. Mas aí o valor dele sempre vai ser em ohms e você pode representar através da letra ômega. Continuando, como que é a questão do funcionamento dele? Para a gente exemplificar como que é isso daqui, a gente vai utilizar uma analogia com cano de PVC, o cano utilizado para a tubulação de água. Então, vamos trabalhar no seguinte cenário, que a gente tem ali um cano, aqui não importa o que tem antes ou depois dele, mas que dentro dele esteja passando água. Então, a gente vai tratar nesse cenário. Então, dentro dele vai estar sempre correndo água ali. Então, como que funciona? Imagina o seguinte, se você tem um cano de um diâmetro pequeno, a água vai passar por ele, só que ela vai ter uma determinada resistência para poder passar. Então, você vai ter ali um fluxo de água, mas ali a água sempre ela vai ter uma resistência maior para poder passar por aquele cano. Um outro exemplo é, por exemplo, a mangueira. Então, você tem ali conectado na torneira, se você pressionar ali uma das pontas dela, vai passar ali uma pressão de água muito maior, porque você está impedindo aquela passagem. Então, quanto menor a passagem ali que tem fornecida para passar a água, maior é a pressão. Então, maior é a resistência da água passar por ali. Então, agora, vamos uma outra situação. Imagina que você tem um outro cano e ele seja muito mais largo. E ali você está passando água por ele. Se você analisar isso daqui, o que acontece? Você tem muito mais espaço para a água percorrer aqui. E aí, nesse espaço que ela tem, ela acaba tendo uma resistência menor. Então, consequentemente, a pressão dentro dela vai ser menor. Agora, vamos trabalhar com a seguinte condição. Imagine que você tenha, então, uma conexão onde você vai ter um cano com um diâmetro maior e ali você tem uma conexão para ele por um cano de um diâmetro menor. O que acontece? Aqui, a água ela tem bem mais espaço para ela percorrer. Então, ela tem muito mais espaço aqui e ela tem uma menor resistência. Já quando chega aqui, ela vai se comprimindo, porque aqui, ó, a gente tem um espaço muito menor para a passagem. E aí, tratando então com uma analogia, isso seria o quê? Imagina que a água seria como se fosse a corrente elétrica. Então, ela vai sempre estar passando ali pelos componentes. E o resistor é como se ele fizesse isso daqui, ó. É como se ele fosse representado por isso. Que é isso daqui seria a resistência. Porque ele vai dificultar a passagem de corrente ali naquele determinado parte do circuito. Então, é como se você tivesse aqui uma corrente maior, né? E aqui com o resistor ele acaba diminuindo essa corrente. Claro que no circuito em si, a gente não tem essa condição. Né? A gente pegar um circuito de fato, toda a corrente que passa ali pelo resistor, tanto na entrada quanto na saída dele, vai ser a mesma. E aí ele estando conectado naquela parte do circuito, é onde que ele reduz naquela malha. Já nesse caso aqui, só é mais para efeito representativo. Então aqui, como se fosse nessa parte, o que seria o resistor, ou se não, a resistência elétrica. Vamos fazer uma outra comparação. Imagina o seguinte, você tem uma janela, igual você tem na sua casa. Então, nessa janela, essa comparação que a gente vai fazer é o quê? Nesse espaço dela aqui, então nesse espaço aqui, que é onde você abre ela, a gente vai comparar o que seria aqui o vento passando. Então, aqui ela fechada, não vai passar vento nenhum. Da mesma forma que se você fechar uma das pontas do cano, não vai passar nada. E aí, como que seria então? Imagina aqui que a gente abre um pouquinho essa janela. Pensando aqui, ó, olhando de frente para a tela, imagina que como se o vento estivesse saindo da onde você está e indo em direção à tela. Então, você concorda que nesse espaço aqui, ó, o vento vai ter muito mais dificuldade para passar. Da mesma forma como se fosse o cano com o diâmetro menor. Então ele vai ter muito mais dificuldade para passar, o restante da janela vai servir como um impeditivo do vento passar. Agora imagina o seguinte, que você vai lá e abra um pouco mais essa janela. Pensando também na mesma situação do vento vindo como se fosse de você para a tela, você tem muito mais espaço para o vento passar. Por quê? Ali a janela está oferecendo uma resistência muito menor. E aí, nesse caso, mesma ideia. Imagina que, nesse caso, que o vento seja a corrente elétrica. E a janela seria o equivalente ao resistor, a resistência. Então, aqui, se ela estiver totalmente fechada, imagina que é um valor de resistência muito alto. Então, que aí a corrente praticamente é zero. Já se ele estiver aqui no máximo aqui dela, totalmente aberta, o valor de resistência é bem menor. E aí a corrente consegue passar com mais facilidade. Continuando, então, como que é um resistor? Resistor, normalmente, o que a gente mais costuma ver são nessas
duas formas. Esse daqui é o que a gente chama de componente PTH. Ele vem do inglês, tá? Basicamente, ele é o quê? Ele é um componente que os terminais dele, se você tiver ali uma placa, os terminais dele passam pelos buracos da placa para poder soldar. Então, ele atravessa a placa. Então, o PTH é isso aqui, eles têm esses terminais maiores. Já esse outro aqui do lado é um componente SMD, que aqui você vai soldar ele na superfície da placa. Então, ele não vai atravessar ela. Então, ou ele vai ficar de um lado ou do outro da placa. E aí, para a gente saber qual que é o valor dessa resistência que tem em cada um desses resistores, o valor em ohm, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, você pode ver que ele é todo colorido. Então, nesse caso, a gente tem o código de cores. Então, através de uma tabela que a gente vai mostrar mais para frente, tem um código de cores que você consegue fazer uma leitura desses resistores e saber qual que é o valor de cada um deles. Já no caso, o componente SMD, ele tem uma numeração normalmente em cima dele, que ele mostra qual que é a resistência dele. Nesse caso, então, no SMD, é através de um sistema de numeração, que também a gente vai ver mais para frente. Então, basicamente, o que a gente mais vai visualizar é isso daqui. O que vai mudar, às vezes, de algum outro circuito que a gente estiver desenvolvendo. É, de fato, às vezes mudar, por exemplo, o material desse resistor PTH. Então, às vezes, o material interno dele altera. Nesse caso do SMD, pode variar o tamanho também, às vezes, o material de fabricação, a mesma coisa. Mas, em resumo, esses aqui são os dois principais. Falando agora de representação. Quando você for desenhar o seu dispositivo e projetar ele, o que acontece? Você não vai fazer um desenho parecido com esse e sair pintando aqui cada uma dessas faixas. Você não vai fazer isso daqui para utilizar no seu circuito. Aí, então, como que você representa um resistor? Basicamente, a gente trabalha com duas formas. A primeira delas, ele parece igual aqueles exames do coração. Então, aqui, ó, ele tem esse dente de serra aqui. Então, essa é uma forma de você representar um resistor. E aí, ao invés de você ter, então, ele com as cores dele, você, normalmente, o que que é? Você escreve acima ou abaixo dele, né, mais próximo do resistor, quando for no circuito, você coloca ali o valor dele, por exemplo, de 200 ohms. Então, essa é uma das formas de você representar. A outra, ele é um retângulo. E aí também, quando você tiver no seu dispositivo, você vai colocar lá, por exemplo, também 200 ohms. Então, existem essas duas formas. O que, que vai diferenciar uma da outra? Vai depender muitas das vezes do software que você estiver utilizando para projetar o seu dispositivo, ou se não, você estiver estudando mais aprofundado sobre isso, vai variar de acordo com o autor do livro mesmo. Então, alguns preferem utilizar esse daqui e outros preferem utilizar o retângulo. E aí vai da sua preferência. A única coisa que é importante é, se você começou a utilizar esse tipo aqui, por exemplo, você continua utilizando ele durante todo o seu desenho, do seu dispositivo. Já, se você começou a utilizar esse outro aqui, você vai utilizar essa simbologia para todo o seu circuito. Você não pode utilizar a primeira aqui e a segunda no mesmo circuito. Então, a partir do momento que decidir que aí vai a seu critério ou de acordo com o software que você estiver utilizando, você escolhe um deles e continua trabalhando com ele durante todo o desenvolvimento. Continuando, então. Além disso, quando você tiver, então, um circuito, vamos aqui representar, que a gente tem aqui o ponto A, a gente tem um resistor aqui, outro resistor aqui e outro resistor aqui. Então, a gente tem o ponto A e o ponto B. Então, aqui a corrente vai passar por isso aqui. Como que você faz? Aqui, sempre quando você for desenvolver o seu dispositivo eletrônico, ou você tiver algum circuito, você sempre vai numerar o seu resistor. Então, de onde você vai começar a contar? Aí tanto faz a sequência. O importante é cada um ter um número. Então, você pode ter aqui R1, R2 e, por exemplo, o R3. E aí aqui você vai ter o valor deles, vamos supor, 1K, 2K e 3K9, por exemplo. Então aqui você vai ter essa nomenclatura dele. Então isso é uma forma de você representar. A outra forma é o que? Você tendo uma numeração única, só que nesse caso, o que acontece? Você também vai ter ali, então, do A até o B, e aqui, se ele for do mesmo valor, uma das opções é você ter a mesma nomenclatura. Isso não é muito usual, mas existe essa possibilidade, principalmente quando às vezes tiver algum exercício, alguma coisa do tipo, e que você quiser representar aqui, o valor desse resistor é igual a esse, que é igual a esse. Que aí você pode ter, por exemplo, escrito aqui embaixo dele, então colocar aqui 100 ohms em cada um deles, ou se não, às vezes você pode ter num canto, às vezes em alguma tabela ou coisa do tipo, R1 igual a 100 ohms, entendeu?
Então, isso também é uma opção. Mas aqui o que a gente mais utiliza é essa primeira, por quê? Porque aqui você vai nomear cada um dos resistores, mesmo que ele tenha o mesmo valor, você vai colocar uma numeração diferente para ele. Isso é o mais habitual. Continuando então, falando sobre os tipos de resistores. Basicamente temos dois: os resistores variáveis e os resistores fixos. Esses variáveis e fixos tá em relação à resistência dele, então ao valor de resistência deles. Os resistores variáveis, como o nome diz, a resistência vai variar. Então, aqui a gente tem uma resistência variável, que ela pode variar, então, de forma manual ou de acordo com algum fator externo. Então, falando dos resistores variáveis, o que a gente tem? A resistência dele, então, vai sempre variar, então você pode controlar ou utilizar essa variação para que o seu dispositivo tome alguma outra ação. E aí, essa variação pode ser manual, então você pode ir lá e ajustar. Então, às vezes, você vai ter uma variação no seu dispositivo e você precisa que ele seja mais preciso, mais exato naquele valor, que ele execute determinado tempo, determinado valor e bem específico. Então, muitas das vezes, você pode utilizar um potenciômetro, por exemplo, que aí você vai ajustar aquele valor de forma mais precisa. E aqui, no caso, pensando em fator externo, seria mais no quê? Ele é muito utilizado para fazer leitura de alguma coisa no ambiente. Então, por exemplo, a gente tem, que eu vou mostrar aqui mais para frente, o LDR, que aí ele vai variar de acordo com a luz do ambiente. Então, se ele tem uma maior quantidade de luz, ele tem um valor de resistência, e se você diminui aquela luz, a resistência dele vai variar. Além disso, tem também, por exemplo, temperatura. Então, de acordo com a variação da temperatura, vai variar também o valor da resistência daquele componente. Por exemplo, dos variáveis, a gente tem o potenciômetro. Isso daqui você vai utilizar bastante quando você precisar, que nem eu comentei, de ter um valor bem específico no seu dispositivo. Então, às vezes, por exemplo, uma constante de tempo, que ali você usa um capacitor fixo e aí você utiliza em série um potenciômetro, que aí você vai conseguir ajustar de fato qual que vai ser a oscilação. Um outro aqui é o LDR. Então, de acordo com a luz incidente nele, ele vai variar a resistência entre os terminais. E, mais um exemplo aqui, a gente também tem o termistor, que é o PTC ou NTC. Aí ele é utilizado para ambientes mais quentes e o outro para ambientes frios. E aí, a resistência entre os terminais aqui, a resistência dele, ela vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Então, normalmente, esse daqui é alguma coisa que você ajusta para poder ter um valor bem específico. Já normalmente esses dois aqui, a gente utiliza mais para fazer alguma leitura de alguma coisa do ambiente. Então, se eu quero ver se a luz está apagada ou acesa, eu posso utilizar, por exemplo, um LDR, que ele vai variar essa resistência dele de acordo com a incidência de luz. Eu quero ver se o ambiente que eu estou está abaixo de zero, ele vai variar essa resistência de acordo também com essa questão do ambiente. Então, ele pode ser tanto de forma manual, como de acordo com o fator externo do ambiente. Já falando sobre os resistores fixos. Aqui, dos resistores fixos, a gente tem mais a respeito do material que ele é feito. Então, determinado material, ele é uso comum, né? Então ele é mais barato também de se comprar, que no caso aqui, por exemplo, é o filme de carbono. Então, ele é o mais comum que a gente vai ter e ele tem ali uma certa tolerância no valor dele, que pode variar para mais ou para menos. Já no caso do filme metálico, normalmente são resistores mais precisos. Então, o que muitas das vezes você tem no filme de carbono, variação ali de 5% de tolerância, que a gente vai ver mais para frente, no de filme metálico, por exemplo, você vai ter ali de 1%. Então, o valor nominal dele, comparado ao real, vai ser bem próximo. Então, você normalmente vai utilizar esse de filme metálico quando você precisar de alguma coisa bem precisa daquele valor. Um outro, por exemplo, é o de fio. Já esses daqui, questão de escala, esse daqui ele é bem maior e ele aguenta uma potência bem maior. Então, ele é normalmente utilizado para altas potências. E a gente também tem o SMR, que aí ele também tem um valor de precisão, normalmente ele é em SMD. Então, em relação aos resistores fixos, a gente tem esses quatro principais, que ele vai depender muito da aplicação de fato do seu dispositivo. Então, se às vezes é algo muito específico, é muito preciso, normalmente você vai utilizar esses outros tipos. Caso contrário, o que a gente mais é acostumado a utilizar é o de filme de carbono. Agora, os valores de resistência. Para a gente saber o valor daquele resistor, a resistência dele de fato, é muito comum a gente utilizar um multímetro. O nome dele, multímetro, ele faz multimedições. E aí, nesse caso da live de hoje específico, a gente vai falar sobre a resistência.
Aqui, a gente falando então sobre a resistência, o que que acontece? Aqui ele tem uma chave seletora, então aqui você consegue posicionar ele para cada um desses campos. E o que a gente vai falar mais especificamente é dessa parte aqui de cima, que é onde ele faz a leitura de resistência. Nesse caso aqui, é um multímetro que ele tem um botão de liga e desliga, mas em alguns casos, o próprio ligar e desligar dele está também nessa chave seletora. Então, ele vai ter uma posição específica aqui que vai desligar o multímetro. Então, aqui, falando sobre essa chave seletora. Nesse caso desse multímetro que a gente está utilizando de exemplo, o que a gente tem? Ele faz medições de 200 ohms até 200 mega-ohms. Esse mega é o quê? 10 elevado a 6, que no caso seria como? 200 mega seria o quê? 200 e mais 6 zeros. Então, ó, a escala dele aqui, ó, tem essas possibilidades. Então, ele consegue fazer esse tipo de medição. Alguns multímetros mais modernos, você nem precisa de escala, ele mesmo já se autoajusta. Que aí, nesse caso, por exemplo, são multímetros mais caros, obviamente, mas ele já se ajusta de acordo com a medição ali da resistência que você tiver. Só vai, de fato, selecionar ali para ele medir resistência. Do resto, ele já se ajusta automaticamente. Então, ele pode fazer essa medição de variação. Como que você faz essa medição? Aqui, se você não sabe, por exemplo, o valor do seu resistor, você pode, por exemplo, começar aqui de baixo, mas é normal, começa pelo maior valor de escala possível, porque ali você consegue ter uma noção de qual que é o valor dele. Nesse caso aqui, ó, falando de resistência, esse 200 megas significa o quê? Se for uma resistência maior do que isso, ele não vai conseguir ler. Então, se precisar de algo maior do que isso, esse multímetro já não seria possível utilizar ele. Mas, por exemplo, uma outra forma da gente medir poderia aplicar uma determinada tensão desse resistor e medir a corrente que passa por ele. Que a gente tendo um valor exato de tensão e da corrente, a gente consegue calcular a resistência. Então, aqui, o que acontece? Você tem um valor lá, você tem um resistor na mão, eu vou só fazer a representação dele. Você, então, começa pela escala maior e você vai vendo o número que ele vai mostrando. E aí, qual que é o motivo de você ter várias escalas? Para você pegar o mais próximo dele possível, para ter a melhor precisão do valor que você está medindo. Então, por exemplo, se você pega ali um resistor, vamos supor aqui de 1 mega, eu posso medir ele com 200 mega, que é um valor maior, ok, ele vai mostrar 1 mega. Eu posso utilizar o de 20 mega, ele também vai mostrar. Eu posso utilizar de 2 mega, então sempre que eu vou medir, a escala tem que estar num valor maior do que o resistor. Já se eu escolho aqui a do 200K, já não dá certo, porque é um valor menor do que 1 mega. Então, o que, que acontece? Já para você medir, então, nessas três escalas aqui, a gente conseguiria medir um resistor de 1 mega. Porém, se a gente colocar, às vezes, nessa e até nessa daqui, ele vai dar, vamos supor, um valor aproximado de 1 mega. Só que na hora que você utiliza a escala mais próxima do valor dele, pensando aqui já não pode ser menor, então a maior escala aqui, mais próxima dele, ele vai te dar uma maior exatidão. Então, pode ser que na hora de você medir, ele é um resistor de valor nominal de 1 mega, porém, na hora de você medir ele, ele pode dar 900K. Já se você medisse com essas duas escalas, ele não daria esse valor, ele daria ali 1 mega. Então, o ideal é o quê? Você sempre colocar na escala maior do que você está medindo, só que o mais próximo dele possível. Então, vamos supor lá, eu tenho um resistor de 150K. Posso medir ele na de 200? Posso. 20 mega? Posso. 2 mega? Posso. 200K? Posso. 20K? Não. Porque 20K é menor do que o valor dele, ok? Se você não sabe, coloca na escala maior e vai diminuindo. No caso da resistência, se você colocar um valor menor do que ele não vai fazer leitura. Ele fica, às vezes, tipo um número 1, mas não vai danificar nem nada o seu multímetro. Ele só não, de fato, vai mostrar ali algum número específico. Ele vai ficar parado em alguma outra informação. E aí, então, é só você ir aumentando também a escala para chegar o mais próximo possível. Então, mesma coisa aqui, ó, um resistor de 150K. Se você usar o 200 mega, ele pode te mostrar que é 0,2 mega, porque 0,2 mega é igual a 200K. Já aqui, se você colocar, por exemplo, na de 200K, ele vai dar aqui o valor, arredondando aqui, vamos supor que ele seja 157K. Então, quanto mais próxima a escala for do resistor que você estiver fazendo a medição, melhor é a sua precisão sobre o valor real dele. Então, existe uma certa diferença entre o valor nominal, que é aquilo quando você vai comprar de fato o componente, então você chega lá na loja e fala, ó, eu quero um resistor de 1K2, por exemplo, e o valor real dele, porque ele vai ter uma taxa de tolerância desse valor, que isso é permitido, vai depender da aplicação do seu projeto. Então,
você vai comprar ele como sendo de 1K2, por exemplo, só que às vezes na prática ele pode ter 1K1, por exemplo, 1,1K. É a mesma situação, então pode acontecer disso. E aí, no caso, o multímetro, ele vai te mostrar o valor real daquele resistor. Continuando aqui, então, como que você faz a medição do valor dessa resistência? Então, posiciona então na melhor escala, se você já tiver uma certa noção de qual que é o valor, senão você coloca no valor maior e vai diminuindo. Quando você for fazer a medição, aqui embaixo, se olhar aqui, ele tem 20 ampere, miliampere, ele tem um comum e ele tem um outro aqui de medição de tensão e resistência. Então, o que acontece? Normalmente, o comum, que é um terminal preto, você vai ter uma ponta de prova lá, você vai conectar ele no comum. Então, o comum vai em um terminal do resistor, a ponta de prova do multímetro vai em um terminal, e o outro, que normalmente é vermelho, você vai conectar aqui desse para esse daqui. E aí você vai fazer essa conexão. Aí, o que acontece? Nesse caso, você vai fazer essa medição para saber o valor real dele. Porém, é sempre aconselhável, se você for segurar, então segura uma ponta do terminal do resistor com a ponta de prova. Então, você vai travar ali para ter uma conexão boa, ok? Já na outra, você não rela a sua mão no terminal do resistor. Você vai tentar o contato só pela ponta de prova do multímetro. Isso porque, se é um valor baixo de resistência, você pode segurar nos dois terminais e fazer a leitura que não vai ter variação. Já, se for um valor muito alto do resistor, por exemplo, ali na casa dos mega, 10 mega, 20 mega, que nem 200 mega, se você tem alguma coisa nesse valor, a resistência do seu próprio corpo vai interferir na medição dele. Então, já para ir se acostumando, o que você faz? Você pega a ponta de prova, então a ponta ali do terminal, a parte metálica dele, você pode encostar ali o dedo e você vai segurar junto, pressionando a ponta do um dos terminais do resistor. Já o outro terminal, você segura na ponta de prova sem relar na parte metálica dele, e aí a ponta dele, sem você relar a sua mão ali, vai fazer o contato. Então essa é a forma ideal de você fazer a medição do valor de resistência. Agora, como que é a leitura de resistor? Falando aqui, primeiramente, do SMD. Como que funciona? Normalmente ele vai ter um número acima dele. E aí, é parecido os dígitos com esse daqui, mas nesse caso aqui, esse número que está aqui não é da resistência em si, é mais para falar do tamanho dele. Mas o número, quando você for comprar, de fato, um resistor SMD para utilizar no seu dispositivo eletrônico, é o quê? Ele vai estar um número ali do valor da resistência dele. E aí, o que acontece? Esse número aqui nesse exemplo é a respeito da dimensão física dele. E aí, os valores de resistores SMD em relação ao tamanho, a gente tem seguintes condições. Então, a gente tem o 0201. Então, é comum você falar essa nomenclatura. Por exemplo, eu quero um resistor SMD de 100K 0201. E eu já vou falar mais do que é isso daí. A gente tem 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2010 e o último aqui, 2512. Esses são os tamanhos, as dimensões que a gente vai ter na hora de comprar, por exemplo, um resistor SMD. Mas o que é esse tamanho? Esse valor aqui é centésimo de polegada. Então, seria 0,02 polegada por 0,01 polegada. O outro seria 0,04. Então, aqui é um dos lados. Normalmente aqui, ó, significa o quê? Que daqui até aqui, ele vai ter 0,04 polegada. Já daqui até aqui, ele vai ter 0,02 de polegada. E a mesma coisa para os outros. Então, 0,06. Nesse caso desse exemplo, ele é o quê? Essa numeração aqui, que está de exemplo, significa que ele é 0,08 de uma das dimensões dele por 0,05. Mas qual que é esse tamanho em milímetro? Isso aqui você consegue achar diversas tabelas. Então, passando aqui só para milímetro, para ter uma certa dimensão do tamanho de cada um deles, esse daqui é bem pequeno. Ele é bem ruinzinho de trabalhar. Então, você tem que utilizar pinças, tem que tomar cuidado. Se às vezes você tem alguma tremedeira, alguma coisa assim, você não consegue soldar ele na placa. Já esses valores aqui, o 0603 já começa a melhorar, o 0805 já é mais fácil, o 1206 também é mais fácil de lidar. O problema, às vezes, de você utilizar valores de resistor SMD muito grande é que ele entra numa outra questão da resistência mecânica dele. Então, pode acontecer, às vezes, de você utilizar resistores maiores e só na flexibilização ali da placa, só de você, às vezes, torcer ela um pouco, ele quebra. Então, tem que tomar cuidado bastante com isso aqui. Até tem alguns casos de 1206, mas os mais comuns seriam aqui, o 0603 e principalmente o 0805.
são tamanhos comuns. Esse 0402 já é, às vezes, para projetos bem mais específicos, por exemplo, celulares, dispositivos eletrônicos ali mais industriais, vai entrar mais esse e o primeiro. Em relação à dimensão, só para você ter uma ideia, o primeiro deles aqui, ele é 0,6, o valor vai ser tudo em milímetros, por 0,3 milímetro. Então, esse lado maior dele é a metade de 1 milímetro praticamente. Então, ele é bem pequeno mesmo. O outro aqui, ó, 0402, ele é 1 milímetro por meio milímetro. Esses aqui são valores aproximados. O 0603, ele é 1,6 milímetro por 0,8. O 0805, que é o que é mais utilizado, ele é 2 milímetros por 1,25. 1206, ele é 3,2 por 1,6. 1210 é 3,2 também, por 2,6. O de baixo, 4,6 por 3. O outro aqui é 5,1 por 2,6. E o último aqui, ele é 6,35 por 3 milímetros. Todos esses valores aqui estão em milímetros. Então, só para ter uma ideia, ó, é bem pequeno mesmo. Esse daqui a gente está falando de você trabalhar com um componente que é do tamanho de 1 milímetro. Então, você pega ali a régua, é aquele menor tracinho que tem dele. Então, ele é muito pequeno mesmo. Ele é utilizado principalmente em questão, às vezes, você vai ter uma placa bem complexa, né? Então, o seu dispositivo vai ter determinadas funções. E aí, para não se fazer uma placa muito grande, você acaba diminuindo no tamanho dos componentes. O que é importante também a respeito disso aqui, não é só a dimensão dele. Uma outra coisa importante é a potência que ele suporta. Então, sempre quando você for escolher um, você precisa também saber qual que é a potência ali que vai ser utilizada no seu dispositivo para poder comprar também, se for utilizar um resistor CMD, compatível com essa potência. E aqui também, só para efeito de informação, tudo em watt. Esse primeiro, o limite dele é 1/20 de watt. O segundo, 1/16. O de baixo dá 1/16 também. Então, muitas das vezes, aqui é mais por questão de tamanho, às vezes facilidade também de você manusear. O outro, ele é 1/10 de watt. Seguida, 1/8. O outro, 1/4. 1/3. Metade de watt, então 0,5. E o último aqui, ele é 1 watt. Então, você precisa também ter essa noção, porque se o seu circuito demandar uma maior potência, você não pode utilizar um resistor tão pequeno, porque senão ele vai acabar sendo danificado e aí seu dispositivo não vai funcionar. Agora, como que você faz a leitura disso daí? Como que você faz a leitura desse resistor para você saber qual que é o valor, de repente, que está? Às vezes você tem uma placa e você quer saber qual que é o valor dele. Como que você descobre isso? Então, aqui em cima dele sempre vai ter uma numeração. No caso de ser uma numeração com 3 dígitos, o que vai acontecer aqui? Vamos supor que a gente tenha o seguinte resistor: 2, 2, 4. Então, em cima dele vai vir escrito lá 2, 2, 4. Qual que é o valor desse resistor? O que você faz? No caso de um de 3 dígitos, o valor dele os dois primeiros são os dois primeiros dígitos mesmo. Então, 22. E esse daqui é o valor ali da potência de 10. Então, o que você faz? Você coloca aqui 22 vezes 10 elevado a esse valor que está aqui, a 4. Então, como que seria esse valor? Seria 22 e mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, aqui seria de 220 mil ohms. Só que, então, para facilitar, como que é a nomenclatura dele, seria de 220 quilo ohms. Então, o valor de 224 seria esse valor nominal dele. Vamos aqui um outro exemplo. Imagina que a gente tem o seguinte valor: 3, 9, 5. Então, você tem esse resistor. O que acontece? Os dois primeiros são os dígitos mesmo de fato. Então, aqui, o valor dele é o quê? 39. E esse outro daqui é o valor ali da potência. Então, vezes 10 elevado a 5. Então, como que ficaria isso aqui? Seria 39 e mais 5 zeros. E aí, então, nesse caso, qual que seria o valor dele? 3.900.000 ohms. Só que como que ficaria isso mais fácil? A gente poderia falar que é 3,9 mega ohms. Então, por isso que é importante você ver a respeito do sistema internacional. Isso daqui é bastante utilizado na eletrônica. Se você não viu, dá uma olhada nos outros vídeos que vai ter explicação sobre isso. Então, esse daqui é um exemplo. Agora, vamos supor a seguinte condição, que a gente tenha 4, 7, 0. Então, o que é? Os dois primeiros, o dígito. Então, 4, 7. Vezes 10 elevado a 0. Quanto que é 10 elevado a 0? 1. Então, o valor desse resistor é 47 ohms. O que é importante você saber? No caso de um resistor de 3 dígitos,
Normalmente, a variação do valor real dele em relação ao nominal, porque sempre o que vai estar escrito aqui é o que a gente chama de valor nominal. Então, você vai desenvolver um dispositivo com esse valor nominal. Só que, na prática, ele pode ter variação desse valor dele. Então, por exemplo, esse resistor pode ter 46 ohms na hora que você for medir. Isso é aceitável. E aí, então, normalmente, esse resistor ele costuma ter uma tolerância de 5%. Então, ele pode ter 5% para mais ou para menos do valor nominal. Então, se a gente for calcular isso daqui, como que fica? 47 vezes 5%. Se a gente fizer essa conta, dá 2,35 ohms. Isso significa o quê? Que esse resistor aqui, se a gente tiver isso daqui na prática, o valor dele pode variar de 44,65 ohms. Então, você pode medir e ter esse valor, e ele vai até 49,35 ohms. Então, significa o quê? Que ele é mais ou menos 5%. Então, ó, o 47 é o valor nominal dele. Se a gente considerar menos 5%, ó, seria o quê? 47 menos, aqui, ó, 5% dá 2,35. Então, 47 menos 2,35 dá 44,65. E se a gente somar, então, esse daqui, 47 com o 2,35, dá 49,35. Então, a resistência real dele pode variar de 44 até 49. Então, você pode medir e ter isso. Isso é aceitável. Ah, mas no projeto eu preciso que seja mais preciso esse valor. O que você faz nesse caso? Você pega um resistor que ele vai ter 4 dígitos. Por quê? Porque normalmente os resistores ali de 4 dígitos ele tem uma tolerância bem menor, ali na casa de 1 ou 2%. Então, aqui, 4 dígitos. Como que funciona já a numeração do 4 dígitos? Imagina que você tem a seguinte condição: 5, 7, 0, 3. O 3 dígitos, a gente pegava o 3 primeiro e o outro era a potência. Nesse daqui de 4 dígitos, a gente pega os 3 primeiros e o outro é a potência. Então, o que acontece nesse caso? Como que ficaria o valor dele? 570 vezes 10 elevado a aqui, ó, 3. Então, qual que seria o valor dele? Aqui a gente já sabe, o 10 a 3 é K, então ele seria 570 kΩ. Então, no resistor de 4 dígitos, os 3 primeiros é o valor dele de fato, e ali o outro é o valor ali da potência de base 10. Vamos aqui um outro exemplo. Imagine que você tem aquela condição do 470. Como que seria ele? O que isso significa? Que é um resistor de 470 vezes 10 elevado a zero, porque os 3 primeiros dígitos é esse valor dele. Então, nesse caso, seria um resistor de 470 ohms. Porém, a gente quer um de 47. Como que funciona? A gente coloca aqui 0,47. Por quê? Os 3 primeiros é o valor dele. Então, ó, 0,47. 0 à esquerda, você pode desconsiderar. Então, fica 47 vezes 10 elevado a zero, que aí vira 47, que é o valor nominal dele. No outro caso, a gente tinha uma variação de 5%, então ele podia variar de 44 até 49 ohms. Já nesse caso, a variação de 1%, o que é? 47 vezes 1% dá 0,47 ohms. Então, ó, esse valor dele, ele pode variar para mais ou para menos 0,47. Então, ó, ele poderia variar de 46,53 ohms até 47,47 ohms. Então, se você perceber, o valor aqui de variação dele é bem menor. Antes a gente tinha 44 até 49, agora não. A gente tira algo bem próximo, de fato, do valor nominal. Normalmente, um resistor assim ele vai ser mais caro do que o de 5%. E aí a aplicação, nesse caso, você vai utilizar em situações que você tenha, de fato, uma precisão muito próxima ali do valor nominal dele de fato. Senão, você pode utilizar outro de variação de 5%, que na maioria dos casos não tem problema. Vai depender de fato do seu dispositivo eletrônico. Uma outra condição que você pode ter é a seguinte: no meio do resistor, uma letra. Só que aí essa letra, o que ela vai ser? Vai ser um R. Então aqui, ó, imagina que você tenha o seguinte resistor, um R2. O que significa nesse caso? Que onde está o R, a gente pode considerar como se fosse um ponto, uma vírgula no caso. Então significa que é o quê? É 1,2 ohms. Então, nesse caso aqui, o R ele vai ser utilizado em resistores de valor bem baixo, que aí a gente vai ter isso daqui, que ele é como se fosse ali um ponto. Um outro exemplo, vamos supor aqui que a gente tenha 0R22.
qual que seria o valor nominal desse resistor? Seria o quê? 0. No lugar do R, a gente coloca ali vírgula, 22 ohms. Então, isso aqui seria uma nomenclatura. Além disso, o que mais que você pode ter? Em alguns casos, você pode precisar de um jumper, de um local do circuito para o outro, que aí ele é o equivalente a um resistor de 0 ohms. Então, se você for utilizar ali um SMD para esse resistor, o que ele pode ter? Simplesmente o zero. Então, se ele tiver um zero, a gente sabe que o valor dele é zero mesmo. Ele não tem resistência nenhuma. É como se fosse um fio com a resistência nula. Além desse aqui, também pode ter uma representação dele, 3 zeros, que o resultado é o mesmo. Significa que ele tem 0 ohms de resistência. Então, essas daqui são formas de você fazer leitura do SMD. Aí, além do SMD, o que a gente tem? O componente PTH. Já para o componente PTH, que nem a gente viu, a gente vai ter normalmente cores associadas ali nas faixas deles, ao invés de um número. E aí, essas cores, a gente tem uma certa sequência para saber qual que é o valor dele. Então, ó, é sempre nessa sequência, tá? Preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza e branco. Então, normalmente, as primeiras faixas dele sempre vai ter essas cores. E a última faixa dele costuma ser, se for um resistor normal, a maioria vai ser tudo dourado. Em alguns casos, esse aqui eu acredito que já nem façam mais, mas às vezes você pode encontrar também ele prateado, que ele significa que ele vai ter uma tolerância de 10%, ou senão ele pode ter essas outras cores aqui que a gente vai explorar mais. O que acontece? Num resistor, a gente vai ter as faixas dele. O que é comum da gente ter? Um resistor de 4 ou 5 faixas. E aí o valor dele vai depender da quantidade de faixa que ele tiver. Então, ó, vamos supor aqui que a gente tenha um resistor vermelho, vermelho, vermelho de novo, e um dourado. O que significa? As duas primeiras faixas, considerando sendo um resistor de 4 faixas. As duas primeiras faixas é o valor dele de fato. Então, aqui, o que a gente pega? A primeira faixa, qualquer cor, vermelho. Então, é 2. Então, você coloca lá o número 2. Segunda faixa, qual que é? O vermelho. Então, também coloca o número 2. Já sendo um resistor, então, de 4 faixas, você pula essa daqui, que essa daqui só é utilizada quando é um resistor de 5 faixas. Você vem aqui por um fator multiplicador, que é vermelho de novo. Então, é vezes 100. Então, 2 zeros. Então, se a gente for considerar o valor nominal dele, é de 2.200 ohms, ou também 2K2, é comum de ouvir, ou se não 2,2K. E aí, esse último aqui, ó, sendo dourado, significa o quê? Que a variação dele vai ser de mais ou menos 5. Então, o valor nominal dele é de 2.200 e a variação dele pode ser para mais 5% disso ou para menos, tá? Da mesma forma do resistor SMD. Agora, vamos trazer mais alguns exemplos. Já se a gente for ter um resistor de 5 faixas, significa o quê? Essas 3 primeiras faixas dele, esses valores. Então, aqui, colocando aqui uma situação hipotética, marrom, vermelho e laranja, ele seria, então, um valor de 1, 2, 3. A quarta faixa, nesse caso do resistor de 5, seria o valor multiplicador. Então, colocando aqui também um vermelho, seria 100, mais 2 zeros. Tolerância, normalmente ele vai ter uns valores menores. Então, ele vai ser marrom, vermelho, ou senão ele pode até ter essas outras cores aqui, que é uma tolerância bem menor. Costuma ter nos de 5 faixas. Mas vamos supor aqui 2%, então ele pode variar para mais ou menos 2%. Então, aqui ele seria um resistor de 12,3K. Agora vamos trazer mais alguns exemplos para ficar mais claro isso daí. Então, vamos supor o seguinte, que a gente tenha lá o resistor. Eu vou escrever só para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que a gente tenha aqui um resistor que seja vermelho, violeta, azul e o último que ele seja dourado. Nesse caso, o que seria? O vermelho é 2, violeta é 7, o azul, como é um de 4 faixas, a gente ignora essa coluna aqui do meio, que ele é utilizado só quando são os de 5 faixas. Então a gente passa para isso aqui. O azul, ó, é 1 milhão, então 1 mega. Então a gente coloca aqui mais 6 zeros. E o dourado significa que ele é mais ou menos 5%. O que significa isso aqui? Que é um resistor que o valor nominal dele é de 27 mega ohms. E aí, qual que pode ser o valor prático dele, o valor na realidade dele? Ele pode variar para mais ou menos 5%. Se a gente pegar aqui, ó, 27 mega, então 27 vezes 10 elevado à sexta, vezes 5%, a gente vai ter que o valor dele vai ser de 1,35 mega ohms. Então, ele pode variar para mais ou para menos isso. Então, qual que seria o valor prático dele? O valor mínimo nesse caso
seria 27 mega, que é o valor que é o nominal dele, menos 1,35. Então, 27 menos 1,35, a gente vai ter que o valor mínimo dele vai ser 25,65 mega ohms. E o valor máximo dele vai ser 28,35 mega ohms. Então, essa variação que vai ter. Vamos agora pegar um outro exemplo. Então, sempre quando for de 4 faixas, as duas primeiras é o número dele, o valor numérico. A terceira vai ser o fator multiplicador e a última vai ser a tolerância. Já no caso, vamos aqui supor que a gente tenha um resistor de 5 faixas. Então, como que seria um resistor de 5 faixas? Vamos supor que a gente tenha a seguinte condição: laranja, branco, amarelo, vermelho e a última, marrom. Então, como que ficaria? Laranja é o valor, é o número 3. O branco, 9. Amarelo, no caso, é 5 faixas, ok? Então, a gente utiliza essa coluna aqui do meio. Amarelo, 4. Já a penúltima faixa dele é o valor multiplicador, ok? Então, vermelho é 100, então 2 zeros. E o marrom significa que é o quê? A tolerância, a última faixa, que é mais ou menos, tá? Então, ele vai variar para mais ou para menos, 1%. Então, qual que é o valor nominal dele? 39,4 quilo-ohms. Quanto que dá 1% disso aqui? A gente tem que é 394 ohms. Então, qual que é o valor dele? Que pode variar na prática. O mínimo, 39.006 ohms. E o máximo, ele pode ser 39.794. Então, esse é o valor mínimo e o máximo que ele pode variar. Então, 4 faixas, a gente ignora essa coluna aqui do meio, tá? Então, usa a primeira e a segunda, é o valor dele. A penúltima, fator multiplicador. E a última, tolerância. 5 faixas, utiliza esses 3 como sendo o valor dele. A penúltima, multiplicador. E a última, tolerância. Aqui, o que acontece? A gente pode utilizar qualquer valor no nosso projeto. Só que aí, os valores comerciais, a gente tem uma certa limitação a esses valores. Por quê? Você não vai ter exatamente, às vezes, um valor que você precisa do seu projeto. Então, por exemplo, você precisa de um resistor de 444 ohms. Você não vai ter isso exatamente. Então, você vai ter uma determinada lista, né, uma determinada tabela de resistores que você vai ter ali disponível comercialmente. E quais seriam esses valores? Ele sempre vai variar em múltiplos, ok? Mas, enfim, o que seria aqui, ó? O 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,7, 3,0, 3,3, 3,6, 3,9, 4,3, 4,7, 5,1, 5,6, 6,2, 6,8, 7,5, 8,2 e 9,1. Então, ele sempre vai variar. Então, você consegue achar um resistor, por exemplo, de 1 ohm, de 10 ohms, de 100 ohms, de 1K. Então, você sempre vai multiplicando esse valor. Você consegue achar, por exemplo, de 2,4, de 24, de 240, de 2.400, 24.000. Então, tudo você vai multiplicando por esse valor. Aqui, de 91.910 ohms, de 9.100 ohms, e assim você vai variando. Mas todos os valores dele, normalmente, são múltiplos desses números aqui. Então, a gente vai multiplicando ali por 10, 100, 1.000, 10.000 e assim vai. Mas os valores principais são esses daqui. Ainda assim, pode ser que alguns sejam até um pouco difíceis de encontrar. Porém, você pode fazer associações de resistência para ter o valor específico do seu projeto. Porém, isso daí a gente vai ver numa próxima live. Agora, tudo bem, você tem aqui uma tabela, mas é uma tabela extensa. Como que eu faço para decorar isso daqui? Isso daqui é simples. Tem algumas frases que te ajudam a decorar essa sequência. Então, essa frase aqui, ó. Prefeitura Municipal de Valinhos lava vidro com bombril. Ok, mas no que isso vai ajudar a decorar? O seguinte, se a gente pegar essas iniciais aqui, ó, o que a gente tem, ó? O P, preto, M, marrom, V, vermelho, L, laranja, A, amarelo, V de novo, verde, o A, azul, V, violeta, C, cinza e B, branco. Então, ó, isso é uma frase e aqui você pode substituir também por outra cidade, tá? Então, Prefeitura Municipal de Vinhedo, algumas cidades, às vezes, da sua região que tenha, você pode utilizar ela. Então, Prefeitura Municipal de Valinhos lava vidro com bombril. Então, dessa forma, você consegue decorar
a sequência de cores. Mas assim, isso daqui, às vezes, para você já tem um valor ali, você já tem um componente e você quer saber o valor dele, você pode utilizar essa tabela. Já, por exemplo, você tem uma placa ali, você quer saber qual que é aquele valor de resistor, a tabela é o suficiente. Isso daqui, conforme você for trabalhando com as cores, né, e você se acostumando com a sequência, naturalmente você vai decorar isso daqui conforme você for utilizando de fato, tá? Mas aqui é um exemplo de uma frase que dá para você utilizar para você saber a sequência das cores que aparecem. Um outro exemplo que a gente tem, esse daqui até fica um pouco mais claro, é o quê? Se a coisa está preta, marrom ou vermelha, lava você até ficar branco. Nesse caso aqui, ó, a gente tem também as iniciais. Por quê? Ó, o preto, marrom, vermelho. Então, as primeiras cores aqui já fala. A próxima, ó, laranja, amarelo, verde, azul. Em seguida, ó, você, o VC aqui, ó, V, violeta, C, cinza. E o final também já termina com o branco. E isso aqui são alguns exemplos mais para ajudar a decorar essa sequência de cores. Lembrando que, se você for medir, se tiver um multímetro, você pode simplesmente pegar e já fazer a medição desse resistor, a não ser, de fato, se ele estiver numa placa, porque se você tiver com os dois terminais ali conectados no circuito, ele pode dar um outro valor de resistência. Então, sempre que for medir, você pode utilizar, então, segurando o resistor com um dos terminais com a mão e o outro apenas com a ponta de prova. Muito obrigado por ter participado e nos vemos na próxima semana.